Nietzsche via a moral tradicional como uma construção artificial limitante, projetada para reprimir os instintos vitais. Ele propôs uma genealogia para investigar a origem dos valores, concluindo que o conceito de bem e de mal não é absoluto, mas uma invenção histórica criada para dominar e moldar o comportamento humano. Nietzsche afirma que, com a metafísica de artista, ele teria expressado seu pendor crítico à interpretação moral da existência. A justificação estética da existência seria oposta à justificativa moral, cristã geralmente, segundo a qual a arte seria rebaixada ao nível da mentira. No entanto, é na obra tardia que a crítica da moral é sistemática e programaticamente desenvolvida a partir dos estudos da história natural da moral. Ele afirma ter sido o primeiro a tratar com a radicalidade devida a moral como um problema, a olhar com uma suspeita profunda o vasto país da moral que efetivamente existiu. Tornar um problema todas as concepções valorativas em sua base moral, impulsionaria que Nietzsche repensasse todos os tipos e métodos filosóficos em sua vontade incondicional de verdade. Enquanto crítico genealogista moral, Nietzsche coloca sob suspeita a crença em toda a moral. Embora tivesse formulado de modo provisório o livro de aforismos humano, demasiado humano, as primeiras hipóteses da origem dos sentimentos e valores morais, em além do bem e do mal, em a genealogia da moral. Os estudos históricos da moral assumem importância decisiva no procedimento genealógico, tanto sua vertente crítica quanto sua forma construtiva, através da criação de novos valores. A abordagem histórica da moral é formulada pela primeira vez em Humano, Demasiado Humano 1, no capítulo Contribuição à História dos Sentimentos Morais. Nietzsche não fornece propriamente um novo método de análise da moral, pois partilha de muitos conceitos e argumentos da obra, na época recém-publicada de Paul Ré, A Origem dos Sentimentos Morais, de 1807. Nessa obra, Paul Ré discute os conceitos de prazer e desprazer, de vício e virtude, de utilidade geral em Hume e em Schopenhauer no utilitarismo moral inglês. A semelhança de Hume, Schopenhauer e de interpretação recente de Ré, também Nietzsche deriva sentimentos morais, sentimentos de prazer e desprazer. Na época tardia, contudo, ele distancia dessa abordagem ao desenvolver a doutrina da vontade de poder como um novo critério descritivo e valorativo. Apesar de propor análise histórica dos sentimentos morais, o autor de Humano, Demasiado Humano, expõe as inovações da observação psicológica. A psicologia seria então a ciência que investiga o surgimento e o desenvolvimento dos sentimentos morais. Os moralistas franceses La Rochefoucauld, Montaigne, Vauvenargues, Chamfort, Stendhal e Pascal foram nessa ótica pioneiros na anatomia moral do humano. Mas é em Paul Ré que Nietzsche mais se apoia em seus estudos, compreendendo-se como continuador de sua obra. A pretensa originalidade da análise psicológico-histórica nietzschiana da moral, com a admissão do que foi dado aos mestres da sentença psicológica anatomistas da moral. No entanto, há pelo menos duas teses que marcam o distanciamento de Nietzsche em relação a Paul Ré. 1.
a defesa do egoísmo como necessário para a geração dos fenômenos morais, a ênfase nos costumes da adição, como fonte da distinção entre bom e mal, uma obediência ou ofensa à tradição, entre moral e imoral. Espírito livre pode ser considerado o tipo superior de homem, que é autônomo, livre e soberano, em sua tentativa de levar às últimas consequências o desenvolvimento autocrítico da vontade moral de verdade, filosofia do espírito livre, enquanto a última consequência da moralidade até aqui. Não haveria uma mera negação ou abandono da moralidade para a tradição devido às suas bases históricas falsas. A ênfase está na superação da moral. A moral é impelida ao seu ponto máximo, ultrapassada através da filosofia do espírito livre, quando Nietzsche se assume como herdeiro de milênios do espírito europeu. Ele dispõe-se a levar a cabo tal movimento moral, ultrapassá-lo. Conhecimento de que a vida é imoral, de que descansa sobre erros e falsificações, guia, primeiramente, o desejo de destruição, negação da vida. No entanto, a última consequência da moral seria sua própria negação. A moral deve negar a si mesma. A investigação crítica do surgimento e desenvolvimento da moral, ocorre a partir dos escritos de 1876, está ligada à crítica da metafísica. Os estudos acerca da origem dos sentimentos morais, segundo o capítulo de Humano, são um primeiro esforço de distanciamento e libertação da moral, dos seus preconceitos e erros. A história dos sentimentos morais poderia ser considerada, desse modo, uma história do surgimento e da fixação de erros, tais como da responsabilidade, da liberdade inteligível. Nietzsche pondera, contudo, que é possível constatar 3 fases constituintes da moralidade, nas quais a utilidade, o princípio da honra e a autonomia do indivíduo seriam os respectivos marcos de cada fase. Com o indivíduo coletivo, seria atingido um grau maior de conhecimento de autodeterminação, pois ele, enquanto membro da coletividade, torna-se legislador. Assim como os pressupostos metafísicos, também os preconceitos morais, as formas distintas de manifestação, atravessariam a religião e a arte, ao contrário dos que continuam aprisionados, presos à moral e aos costumes. O espírito livre é considerado um indivíduo secular, um andarilho e sua sombra para atingir a liberdade madura do espírito, a autodeterminação e o autodomínio. Esse novo tipo necessita não só perder a si mesmo, mas também afastar-se de todo o seu passado, seja de seu passado animal, dos hábitos, das crenças. O aforismo, a dupla pré-histórica do bem e do mal, em que a abordagem histórica é propriamente tematizada, traz poucos argumentos e exemplos históricos para provar a tese que o conceito de bem e mal surgiu primeiro nas tribos e castas dominantes, depois dos oprimidos e impotentes. É assim falou Zaratustra, que é um livro de Nietzsche. Essa perspectiva histórica é retomada de modo breve mas enfático, à luz da vontade de poder. As etapas valorativas de bem e mal atestam como alguns povos triunfaram e fixaram novos tipos hegemônicos. Na seção de 1001 Fitos é feita alusão simbólica a vários povos, como gregos, persas e judeus,
Do mesmo modo, na superação de si mesmo, Nietzsche não prova a tese de que há uma lei fundamental da vida, a saber, a lei da autossuperação da vida. Trata-se de algo que a própria vida revelou a Zaratustra, a partir do qual ele equipara a vida à vontade de poder. A vontade de ser senhor atuaria também nas formas mais baixas da hierarquia, na vontade do servo. Entende-se que Nietzsche procura corrigir o déficit de argumentação de sua distinção, sua diferença entre os tipos fortes e fracos da moral, a moral dos senhores e dos escravos, além do bem e do mal, com formulação hipotética da doutrina da vontade de poder e com o desenvolvimento do projeto genealógico da moral, da história natural da moral. Apesar da importância desse projeto, o autor dedica apenas o capítulo 5 para a investigação histórica. Capítulo 9. O que é nobre? Além do bem e do mal, é uma crítica abarcante da modernidade, seguindo a mesma estrutura formal de humano, demasiado humano. O filósofo vincula a crítica da metafísica à crítica da moral, que adquire uma maior amplitude ao propor o único questionamento radical da moral até então. A crítica da moral é a instância central para o ataque a todas as esferas normativas da modernidade, no direito, na sociedade, na religião, na cultura como um todo, para levar a cabo o que seria a única crítica radical da moralidade. Nietzsche necessita, primeiro, oferecer argumentos consistentes acerca do enraizamento histórico da tipologia da moral, a diferença entre nobre e escravo, o critério normativo que ela conduz. Questiona-se o alcance dessa crítica da modernidade, pois o critério que possibilitaria suscitar a base naturalista da moral, a lei fundamental da vida, a vontade de poder enquanto autossuperação, vontade de ser senhor, de si, do que é estranho, é formulada de modo hipotético, botando uma série de pressuposições, lacunas, que a tornam problemática na função que exerce uma instância crítica e normativa. Nietzsche aponta o resultado final do que seria o longo processo de investigação histórica da moral, o qual não fornece reconstruções, apontamentos eficientes em todas as morais que já existiram e ainda são efetivas. Haveria certos traços comuns, agrupados em dois tipos: afirmativos na moral dos senhores, negativos na moral dos escravos. Questiona-se se é uma descrição dos fatos básicos que criam as morais. Não haveria uma simplificação tendenciosa no modo como Nietzsche ressalta determinados exemplos históricos, para provar aquilo que ele compreende como sendo a lei fundamental da vida. Para a genealogia da moral, um escrito polêmico até, que deveria servir em humano, demasiado humano, Nietzsche mostra mais um método de preservação psicológica a partir dos resultados alcançados pelos psicólogos e moralistas que já foram mencionados. A partir dos resultados alcançados pelos psicólogos e moralistas. A contribuição decisiva que traria à história dos sentimentos morais é escassamente elaborada. O surgimento da moral dos povos primitivos deve-se à ligação condicional dos humanos às leis, à tradição e aos costumes, sem abandonar as teses de Hume e de Bauer, de que as relações de prazer e desprazer estão na base de sentimentos morais. Ele afirma que há um prazer do indivíduo em seguir costumes e hábitos, unindo a utilidade geral, a conservação da comunidade. O argumento proposto por ele é de que o costume é condição necessária para o estabelecimento de formas humanas de vida
estruturada socialmente. Desse modo, o Estado está na gênese da moralidade, pois graças à sua coerção ele garante a estabilidade e a respeitabilidade dos costumes. Mesmo os mais severos modos de vida adquirem com a repetição o estatuto de hábitos prazerosos aos indivíduos que os seguem. Essa análise é aplicada ao surgimento de todas as comunidades e povos com longa duração, mas não surge de uma história comparada do estabelecimento de valores de povos situados em épocas diferentes. Mesmo no aforismo de Aurora, conceito de eticidade do costume, conhecimento do poder do costume ao longo de milênios da história humana é acompanhado de uma análise histórica minuciosa, tomada da tese humano de que a obediência à tradição constitui o ético, ou seja, no mais longo período da vida humana, a eticidade do costume era tudo. Os brahmanes, que eram um povo antigo, os romanos, essa tradição ética propunha o sacrifício da individualidade, em detrimento da afirmação da comunidade, poder dos costumes. Então Sócrates começa um novo caminho da moral voltada ao indivíduo, na qual o bem do indivíduo é ambicionar sua própria felicidade, além de oferecer poucas análises de como surgiram o bom e o mal na moral, a partir dos sentimentos e ações na época mais antiga da humanidade. Nietzsche está muito próximo ao rei, o modo como este interpreta, a partir de Darwin, o instinto social, a ligação com a seleção natural. A discussão com o utilitarismo moral inglês, o primeiro concorda que no período de necessidade do costume, o princípio moral utilitarista do bem-estar geral garante a manutenção do indivíduo coletivo. Na moral moderna, o indivíduo maduro, contudo, os interesses e vantagens próprios devem ser compatíveis com a maior utilidade para o conjunto. Homem bom que pratica de bom grado, que é ético, fixaria uma espécie de segunda natureza. No último período em que Nietzsche desenvolve a versão mais acabada do método genealógico, o esquema básico para a compreensão da história da moral é o mesmo da época intermediária, constituído por três fases. Essas fases perfazem um longo processo de surgimento, desenvolvimento e autossuperação da moral. A eticidade do costume. Trata-se da pré-história da espécie humana, em que ocorre a transição de estado de natureza para as primeiras formações culturais. No indivíduo autônomo, os costumes, a obediência da vida da espécie. O período moral, propriamente dito, surge com a constituição de indivíduos reflexivos, com consciência moral, que presumem determinar a razão os motivos das ações. Iniciado com Sócrates, esse período é caracterizado pela responsabilidade moral e desenvolve-se no sentido do progresso moral e histórico, seja no cristianismo, na moral kantiana ou no utilitarismo moral. O indivíduo está submisso à coerção das instituições sociais e de leis. No período essa moral atinge-se o indivíduo autônomo, soberano, legislador. Esse indivíduo, além da moral, resultado da disciplina ascética da moral, da razão, das instituições sociais e práticas genéricas comuns. O passo para a fase pós-histórica não é muito esclarecida por Nietzsche, uma vez que não são utilizadas as condições necessárias para a libertação de todas as normas e correções. O indivíduo que quer se assumir como sujeito ético de suas próprias leis e condutas para gerar o tipo nobre futuro, é preciso, de qualquer modo,
uma nova disciplina, educação. Como ponto de partida, essa análise genealógica da moral, necessário admitir a moralidade da natureza e da história, herdeiro de uma longa crise, fundamentos dos valores morais. Nietzsche começa por suspeitar da moral, apontando para o caráter perspectivista de todas as produções e avaliações humanas. Após abandonar pretensões de fundamentação da moral, o genealogista moral assume outra tarefa: formular e classificar constitucionalmente as diferentes experiências morais de valor corridas ao longo do tempo, acessíveis na escrita hieróglifa, quase possível identificar do passado moral humano, sem se deter não por conceito moral, nem as ideias modernas, como a democracia e o bem-estar da maioria. Em todos os modos de vida da pré-história, da história moral humana, manifesta-se o desejo de dominar, de conquistar, de julgar, explorar, em suma vontade de poder, traço fundamental da vida e do mundo. Quando a vontade de poder diminui, a moral se torna antinatural, como é o caso da moral cristã, que triunfou dos valores aristocráticos e seu naturalismo na moral, voltando-se contra os instintos da vida. Moral como antinatureza. Tratar moral como um problema implica em questionar o valor da verdade e os impulsos a ela estão relacionados. A análise de Nietzsche da moral possui no seu início uma conotação crítica, à medida em que desmascara a ideia de verdade da religião, da metafísica, da ciência, apontando para as fontes ascético-morais das mesmas. Ela possui também uma recepção positiva, na medida em que apresenta-se um projeto de criação de novos valores, como defesa do egoísmo. Alteração o termo Freigeist para Der Freigeist, em além do bem e do mal, aponta para uma profunda modificação de seu significado, enquanto na primeira acepção Nietzsche tinha em vista o engendramento dos espíritos livres em geral, como o cético. Na segunda acepção, a progressiva identificação de Nietzsche com o tipo espírito livre, que passa a porta-voz de novos pensamentos e assume uma conotação mais positiva, a de legislador, de filósofo do futuro. Esse foi o vídeo. Eu vou por aqui e até mais.